Empresas querendo contratar e poucas pessoas procurando emprego. Isso é possível? Pessoal, essa questão está ocorrendo em tempo real agora nos Estados Unidos. Uma coisa muito incomum que não costuma acontecer na economia da grande maioria dos países, na maioria dos momentos que eles estão passando. Porém, esse é um fato muito curioso que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Vamos, no vídeo de hoje, abordar esse tema. O relatório de criação de empregos nos Estados Unidos, referente ao mês de abril, saiu agora no início do mês de maio. E o mercado estava com uma expectativa muito elevada, até pela questão da volta, da retomada da economia nesse período que está se consolidando a volta da atividade econômica. Porém, pessoal, o mercado colocou uma expectativa bem alta neste relatório de criação de empregos, porém ela veio um pouco abaixo do que estava esperado pelo mercado. Então, ela ainda assim veio com algo positivo, porém abaixo da expectativa do que o mercado havia precificado. O mercado estava achando que iria vir um pouco maior o número de criação de empregos. Então, isso se refletiu até mesmo na Bolsa Americana, que veio caindo nesse início do mês, devido justamente ao fato de que o mercado tinha uma expectativa sobre a criação de empregos e a realidade se mostrou um pouco diferente. Então, isso até se refletiu na cotação e na Bolsa de Valores de modo geral. Bom, pessoal, aí fica um questionamento. Havia um comentário, um consenso entre os economistas de como que a economia poderia vir a se recuperar. Então, se formou um consenso entre uma parte dos economistas de que ela iria se recuperar em V, ia ter uma recuperação em V que eles chamam, que é quando a economia ela tem uma queda vertiginosa, né? Por isso V, esse lado aqui, como se estivesse caindo no gráfico, mas a recuperação também seria de forma rápida, por isso em V, caindo rápido, mas retomando de forma bem rápida também. Isso aconteceu no mercado de ações, nos ativos negociados na bolsa, eles se valorizaram bastante desde o pico da crise, né? Caíram bem rápido, tiveram uma boa volatilidade, mas agora estão se recuperando em V. Até mesmo a atividade econômica em si tem tido uma boa recuperação. Então, pessoal, até mesmo a produção industrial, as vendas de varejo, então esse tipo de atividade econômica veio sendo retomada de forma bem forte, assim como o preço dos ativos negociados em bolsa também subiu nesses últimos tempos desde o pico da pandemia. Mas isso não aconteceu de forma tão intensa com o nível de emprego. Então o nível de emprego acabou não acompanhando esses outros fatores econômicos. E aí, pessoal, a gente vem com essa pergunta: por que os empregos não obtiveram essa recuperação em V, não tiveram essa recuperação tão rápida? Por quê? As empresas estão conseguindo vender bastante, está tendo até mesmo um aumento de consumo que se reflete na inflação. Então, com a economia voltando, com as empresas vendendo bastante, com até mesmo um certo nível de inflação e com as empresas procurando empregados, procurando mão de obra, fica a questão: como que o consumo está voltando? Porque as pessoas estão começando a voltar a consumir, e quando as pessoas voltam a consumir, acontecem todos esses efeitos. Se as pessoas estão comprando mais bens e serviços, as empresas vão ter que produzir mais para atender a esse aumento de consumo. O aumento de consumo também reflete num aumento de demanda por bens e serviços, o que, se afetar de forma geral a economia, pela lei de oferta e demanda, quando a demanda sobe, a tendência é que os preços subam. Isso ocorrendo de forma geral na economia tende a refletir também nos índices de preço. E é o que a gente tem observado. O CPI americano, que é como se fosse o IPCA aqui do Brasil, o CPI, que mede justamente a inflação de consumo, né, pessoal, assim como o IPCA, ele vem subindo até um pouco acima da expectativa do mercado. Então, está tendo um sinal de inflação, está tendo uma pressão inflacionária, até mesmo lá nos Estados Unidos, um pouquinho acima do que estava sendo previsto, então, nos últimos tempos. Então, tudo isso sinaliza que o consumo foi retomado de certa forma. Então, essas áreas da economia tiveram uma recuperação em V. Mas como que o nível de emprego não teve? Por que somente o nível de emprego continua não se elevando no mesmo ritmo que os demais aspectos macroeconômicos? Isso se reflete até nas empresas que estão procurando pessoas, estão procurando mão de obra, estão procurando pessoas para trabalhar. Isso se refletiu também no aumento de salários, porque as empresas elas estão procurando pessoas para contratar e não estão encontrando, ou seja, a oferta de mão de obra está baixa. Pela lei de oferta e demanda, quando tem algo que está sendo demandado e que possui uma oferta baixa, a tendência é que o preço suba. Então, o preço da mão de obra, que é normalmente medido pelo salário, está subindo. Então, os salários estão se elevando. Tem até pesquisas de agências internacionais
que estão demonstrando isso. As empresas estão querendo contratar, tem sites de notícia também dando notoriedade a essa questão. Então as empresas querendo contratar, ou seja, uma demanda por mão de obra, uma baixa oferta, pouca gente querendo emprego. Então isso faz com que o preço da mão de obra suba, os salários se elevam, portanto isso está sendo mensurado e está tendo uma indicação de que os salários estão subindo lá nos Estados Unidos. Então como que isso pode estar acontecendo? As empresas procurando pessoas para contratar, os salários aumentando porque tem pouca gente querendo entrar nesse mercado de trabalho. Como que o nível de emprego ainda não subiu com todos estes aspectos? Isso se deve, muitos analistas, muitos economistas acreditam que isso se deve pelo fato de que os Estados Unidos veio fazendo uma série de rodadas de estímulos fiscais, de cheques de estímulos para as pessoas. E esses cheques, eles são entregues como se fosse o auxílio emergencial aqui do Brasil, digamos assim. Eles são entregues às pessoas. Novo dinheiro é emitido e é entregue diretamente às pessoas. E as pessoas vão usando essa renda para ir consumindo, para ir comprando as coisas que elas necessitam. Então, esses cheques de estímulo estão indo para a mão dos consumidores. E essas pessoas estão comprando bastante coisa. Até por isso a inflação tem subido. Só que isso é uma forma de renda. As pessoas estão recebendo esses estímulos e uma parte dessas pessoas está apenas recebendo esse dinheiro e deixando muitas vezes de trabalhar, seja por uma questão que ela quer ter mais segurança, quer por exemplo, deixar de circular tanto, então ao invés de trabalhar, prefere receber esse estímulo e ficar em casa mesmo, ao invés de ir fazer o trabalho, claro, mesmo com todos os cuidados referentes ao distanciamento social, enfim, mas mesmo assim algumas pessoas ainda preferem ficar em casa e elas têm essa condição justamente porque esses cheques de estímulo estão sendo concedidos pelo governo. Então a gente não pode negar que esses cheques de estímulo criam um incentivo para pelo menos uma parte das pessoas deixar de procurar empregos. Então agora está sendo muito comum, até mesmo em restaurantes, por exemplo, as empresas estarem pagando um bônus para contratar as pessoas. Então fechou o contrato de trabalho e permaneceu nesse emprego por mais de 90 dias, por exemplo, a pessoa ganha um bônus em dinheiro, ganha $100, sei lá, não sei qual que seria exatamente o valor, mas ganha um dinheiro simplesmente por fechar o contrato e permanecer um prazo mínimo ali naquele emprego. Então isso está sendo registrado em diversas localidades nos Estados Unidos e até mesmo pessoas estão relatando isso. E pessoal, a gente chegou ao caso um pouco mais extremo do McDonald's, até mesmo algumas unidades em alguns estados dos Estados Unidos, que estão pagando $50 para as pessoas apenas aparecerem na entrevista. Então só de você ir na entrevista de emprego você já é remunerado com $50. Esse é o nível que está chegando de desespero das empresas, dos empregadores, por mão de obra, por pessoas trabalhando. Então esse é um fenômeno que está acontecendo nos Estados Unidos agora, é um fenômeno muito raro e até mesmo pouco esperado. Mas é fato de que ele está ocorrendo. Pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram dessa curiosidade, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acham sobre essa questão. E nós temos no link da descrição aqui desse vídeo um link que vai dar acesso para os nossos cursos. Nós temos os mais variados cursos. O curso STAT, que é para iniciantes em finanças. Nós temos o BVI, que é Bolsa de Valores para iniciantes. Cursos sobre fundos imobiliários. Então, nós temos uma série bem ampla de cursos. Se você quiser dar uma olhadinha, o link vai estar na descrição. Pelo vídeo de hoje é isso. Valeu, pessoal!